Muito bem. Hoje é um dia de excelentes notícias. Excelentes notícias. O que acontece? Vou começar de trás para frente. Não faz uma hora chegou o kit 88mm, o kit 1700 da Mali. Tudo certo. Já verifiquei todas as peças. Tá tudo aqui. Fiz inclusive uma medição rápida de peso do conjunto pistão e pino. 3 com o mesmo peso e um com 1 grama de diferença, tá? Vou pensar seriamente se eu vou futucar nisso ou não, tá? Acredito que eu não vou. Segundo os manuais, existe uma tolerância de 10% entre o mais leve e o mais pesado. Então, eu acho que eu não vou fazer nada a respeito, tá? É isso. Mas essa não é a notícia mais legal. A notícia mais legal tem a ver com o que foi feito ontem. Ontem eu fui com o Puma aqui do Recreio até a Ilha do Governador e voltei. Tá? Fui fazer um passeio lá com a minha namorada. Porque, para quem não sabe, eu morei na Ilha do Governador até os meus 10 anos. E eu não tinha retornado aos lugares onde eu morei desde então. Eu já tinha ido na ilha várias vezes depois de me mudar, mas eu não tinha voltado nos lugares onde os meus familiares tinham casa e enfim, e o lugar onde eu morei. E eu fui fazer isso ontem e foi muito legal essa parte. Mas o que é importante, o que interessa a vocês é o seguinte. Primeiro, o carro desempenhou muito bem, tá? Eu não tive nenhum tipo de problema daqui até lá e, enfim, zero problema com o carro mesmo, tá? Fiquei até impressionado com como ele não me deu nenhum tipo de dor de cabeça, tá? Tudo bem, a gente sabe que tudo que poderia ser feito para que não desse dor de cabeça foi feito. Mas a gente sempre fica naquele receio de que pode dar algum BO, né? Principalmente depois que você tirou o cabeçote, depois que você... Peraí. Pronto. Depois que você tirou o cabeçote, depois que você futucou em vela, e enfim. E foi a primeira vez que esse carro pegou estrada. Né? Pegou estrada, porque não é exatamente estrada, mas eu considero que é um teste para a estrada, porque eu peguei a linha amarela, parte da linha vermelha, né? Médias ali de 100 km por hora, né? E então, assim, é um test drive para a estrada. E desempenhou lindamente, tá? Andou ali nos 100 km por hora fácil, sem problema nenhum. Lembrando que esse carro está com o kit do 1500, né? Então, assim, zero problema, tá? E conseguiria andar, assim, eu estimo que uma velocidade que dá para atingir com ele sem esmerilhar o carro é na casa dos 120 km por hora. Acima disso, até dá para chegar, né? O pessoal fala aí na ficha técnica do Puma, né, que esse carro chega a 150 km por hora. Eu não duvido, tá? Principalmente com o kit 1600, eu não duvido. Mas eu duvido que você faça isso de forma saudável, vamos dizer assim, para o carro, tá bom?
Mas a minha intenção não é andar a 150 km por hora. A minha intenção é ficar ali realmente, se eu for pegar uma estrada, ficar entre 100 e 120 km por hora. Tá? Pra mim tá ótimo. Beleza. E por que eu tô fazendo vídeo? Por que eu tô falando sobre isso? É que eu fiz a média de consumo. E para ser bem justo, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu fiz, o que tinha no tanque desse carro e qual foi o objetivo também dessa ida à ilha com esse carro, porque eu podia ter ido com qualquer outro carro. Como vocês bem sabem, eu estou no processo de limpeza desse motor, né? E aí eu botei lá o aditivo da Tirreno e botei pódio, tá? Antes de sair, esse carro estava com meio tanque. Eu pedi para completar com pódio, mas não completou, tá? Eu enchi até o último pauzinho antes de chegar no máximo, tá? Muito bem. Como vocês estão vendo aí na foto. Muito bem. Então eu completei com pódio. Então esse carro estava ali provavelmente com uns 80% de pódio e 20% de gasolina comum. Tudo isso com o aditivo da Tirreno. Tá lá dentro. O Carbon Move. Peguei a estrada, como eu falei para vocês. Peguei a estrada, né? Peguei a linha amarela. Como eu falei para vocês, uma média aí de 100 km por hora. Mas antes teve todo o trânsito do Recreio até chegar na linha amarela. E eu rodei bastante dentro da Ilha do Governador. Tá? Então, bastante anda e para, subida de morro lá, enfim. Regimes que são regimes que fazem gastar bastante combustível. Tá? Então, beleza. Eu fiz todos os adendos aí. Tá bom? E aí eu fui fazer o cálculo de média desse carro no final do dia. E no final do dia deu 14,8 km por litro. A gente pode considerar aí uma margem de erro na casa dos 5%, 5 a 10%, tá? Então, vamos dizer que o mínimo foi 13,5 e o máximo tenha sido acima de 15 e alguma coisinha, né? 15,5. Tá? Tudo muito bom, tudo excelente, tá? Lembrando a vocês que essa média é com kit 1500, carburação simples, tá? Então, o que isso me leva a crer? Eu estava até conversando com o Daniel ontem sobre isso. Quando eu colocar o kit do 1700, tá? Com a saia grafitada, e quando entrar a carburação dupla, e quando entrar o escape dimensionado, nós vamos ter uma situação ideal. Tá? E muito provavelmente, assim, quase certo, esse carro vai passar dos 15,5 na estrada. Quase certo. Seria muito esquisito se não passasse. Só se eu errar muito em termos de giclagem, enfim, tá? E equalização de carburação e tá. Então, assim, fazendo essa média, a gente vai estar na frente da maioria dos carros atuais, tá? Da maioria deles, em termos de consumo de estrada, tá? Bom, além disso, eu tive o prazer de acompanhar a temperatura desse carro. Tá? A temperatura máxima de óleo desse carro hoje é 72 graus. Ontem foi um dia quente. Ontem deve ter feito aí não menos do que 35 graus. Tá? E a temperatura máxima dele 72 graus. Torando ali
no 100 km por hora ele fica em uma temperatura estável de 70 graus, tá? O que é muito, muito, muito bom, tá? Que mais? Extremamente estável, sentado no chão, como se espera, né? Só não é melhor por causa da folga da caixa de direção, que é inerente desse modelo de caixa de direção, né? Eu já tirei toda a folga e tem sempre uma folguinha, né? Mas nenhum grande problema. Então, sim, é importante dizer que essa média foi feita com 2 pessoas no carro, né? Então tava eu e tava minha namorada, né? E o tanque praticamente cheio, tá? Então eu não faço a menor ideia de como isso seria se tivesse menos peso, enfim. Uma outra coisa que a gente tem que considerar também nesses valores é o anda e para, né, dos 2 extremos do trajeto. Então eu acredito que se eu tivesse somente tirado a média de estrada, né, eu tô na estrada, zerei o parcial, enchi o tanque, sei lá, fui fazer uma viagem como se estivesse indo de Minas até Brasília, né? E aí, sei lá, enche o tanque lá em Brasília, ou no meio do caminho, enfim. Eu acredito que essa média seguramente estaria acima de 15,5 hoje, tá? Estaria acima de 15,5 hoje. O que são números bem impressionantes. Agora, como que isso vai acontecer? Como é que isso vai mudar? Com uma maior litragem, eu não sei, tá? Eu não sei até que ponto a redução de atrito vai compensar o aumento necessário de injeção de combustível por conta da maior cilindrada. Então isso a gente vai descobrir juntos, tá? O que eu acho, na realidade, que a gente vai ter é um consumo menor na cidade, porque como você vai ter uma cilindrada maior, você vai ter mais torque, você vai ter mais potência, você não precisa pisar tanto. Como você não precisa pisar tanto, você mantém sempre o sinal de vácuo estável e isso gasta menos combustível. Parece um contrassenso, mas um carro mais forte geralmente vai consumir menos na média de cidade. Na média de estrada aí já são outros 500, aí a gente já não sabe, porque sim, tem a redução de atrito, então você tem um aumento de eficiência, mas você tem a necessidade de injeção de mais combustível para manter a mistura ideal. E isso sim pode elevar o consumo do carro e possivelmente vai elevar o consumo do carro. Então é uma balança um tanto quanto complexa. Como eu não vou usar esse carro em estrada com tanta frequência assim, né, eu rodo muito mais na cidade do que na estrada, eu acredito que é muito mais inteligente ter um motor um pouco mais com maior cilindrada do que um motor com uma cilindrada menor para ficar fazendo esse tipo de economia em estrada, tá? De qualquer forma, a combinação 1500 com cabeçote 1600 para a estrada é uma combinação campeã. Se você tem um Puma, tá? E aí eu tenho que botar isso adendo porque o Puma faz a média que faz pela aerodinâmica que tem, não é nem de longe perto do que é um Fusca. O Fusca, apesar de ter sido um carro aerodinâmico para a época dele, ele tem um coeficiente de penetração, né, no ar horrível. Ele tem aqueles paralamas destacados da carroceria que fazem a área frontal ser muito grande. Aquilo ali vira uma vela mesmo, vai freando o carro. Então o consumo de estrada de Fusca vocês podem ver que é bem ruim, tá? Às vezes não chega nem a 12. Então eu tenho que fazer esse adendo que no Puma, se for aplicada essa fórmula do pistão lá de 1500 com cabeçote de entrada dupla do 1600,
é sim uma combinação que traz um resultado de consumo muito bom, tá? Muito bom. Não faço a menor ideia se eu ia conseguir a mesma média se eu estivesse usando aquelas velas erradas. Provavelmente não conseguiria. Tá? Então é importante lembrar que está com as velas de irídio. É importante lembrar que a bomba de 30, tá? Manteve lá durante todo o trajeto em marcha, né? Então assim, não estou falando em marcha lenta, estou falando em marcha. Em velocidade de cruzeiro, a pressão do óleo ficou em 2 bar o tempo todo, o tempo inteiro. Então, tudo isso beneficia, né? Fora o balanço 1.25, fora os reguladores esféricos da L200, enfim. Tem todos esses detalhes que fogem da originalidade do projeto e que sim podem ser importantes e que com certeza contribuíram para esse consumo, tá bom? No mais é isso, tá? É um vídeo que eu fico feliz de fazer, tá? Porque eu acho que mostra que esses carros têm um belo de um potencial para não serem apenas carros de exposição. Eles são carrinhos que realmente são feitos para a estrada, eles são GT, não é à toa, tá? Eles são feitos para a estrada. Valeu? É isso. Se gostou, dá aquele like. Se gostou, mas ainda não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. Se vê no próximo vídeo. Falou.